Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQs e bom, pro meu primeiro vídeo, né, como tá aqui no título, eu gostaria de estar abordando sobre a coleção de graphic novels da Eagle Moss. E bom pessoal, eu queria antes de começar a falar sobre as edições em si, falar um pouquinho sobre o que me motivou a fazer esse vídeo, né? Eu vou até aproveitar enquanto eu vou falando isso, eu vou passando o videozinho aí da minha coleção, né, das graphic novels da Eagle Moss. Então, né, pessoal, agora que teve Black Friday, final do ano e tal, eu acabei encontrando uma promoção muito boa no Mercado Livre. Tanto que ele vinha as 25 primeiras edições, que é o que está passando aí na tela para vocês, que forma essa lombada lindíssima, né? E assim, enquanto eu estava namorando essas edições, eu fui pesquisar para ver se valia a pena, porque tinha muitas histórias que eu já conhecia ali, tipo, não que eu não tinha lido, mas que eu sabia que eram boas, como Longo Dia das Bruxas, Liga da Justiça o Prego, Morte em Família, até Silêncio, né, que muitas pessoas falam bem, muitas pessoas falam mal, mas enfim, o que importa é que tinha muitas edições ali que eu achava interessante, que eu queria ler, mas tinha algumas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, como a que eu tenho em mãos aqui, que seria a Batman Inimigos Públicos. Eu ouvi um pessoal falando bem, eu ouvi um pessoal falando que é mais ou menos, eu ouvi um pessoal falando mal, muita gente que não gosta do escritor do Jeff Loeb, que é quem escreve essa HQ aqui. Então, assim, mas eu nunca tinha um review aprofundado, né? E aí, enfim, eu fui pesquisando, eu vi que tinha várias edições como essa, como por exemplo Superman, Batman, Supergirl, também eu não achei um review assim aprofundado sobre a história, nem entendi do que a história se tratava, além de apresentar a Supergirl, obviamente, né? E algumas outras edições, até da Mulher Maravilha, o Círculo, a do Lobo. Então aí, com isso, eu tive a ideia de, né, depois que eu resolvi comprar mesmo, porque eu falei, cara, eu não vou encontrar essas edições por esse preço. Pô, cada uma delas sai em torno de R$ 25. Tipo, o pessoal pede muito mais que isso normalmente nelas, né? Então eu acabei pegando elas e aí eu tive essa ideia de estar criando esse canal aqui, já queria criar ele há um tempo, tem alguns amigos meus já me incentivando há um tempão a fazer vídeos desse estilo aqui, mas enfim, então eu resolvi dar a cara a tapa, digamos assim, e começar os vídeos, né? E que jeito melhor de começar do que estar apresentando essa coleção para vocês, né? Então, o meu intuito aqui é fazer o review, pelo menos desses 25 primeiros números, fazer um review bem aprofundado sobre cada um deles, sabe? Não importa se a história é relevante para a cronologia e se a história é boa ou se a história é mediana ou ruim, né? Porque eu queria estar trazendo a minha experiência para vocês também, sabe? Que pode até auxiliar alguns de vocês que têm a vontade de estar adquirindo essa coleção, né? E bom, eu também sigo alguns canais e quadrinhos e tal, e eu vi muita gente perguntando assim sobre essas coleções da Eagle Moss, se valem mesmo a pena ou não, sabe? Até porque muitas vezes se encontra por um preço mais elevado e tal. E o meu intuito nesse vídeo, né, além de estar apresentando a proposta do canal aqui, é estar trazendo para vocês uma review sobre esse material aqui, no sentido assim de estar falando do acabamento, estar falando do que contém aqui, né, em cada edição, para ver se você realmente vai gostar, se realmente vai valer a pena para você estar adquirindo essa edição ou não, né? Vamos lá, pessoal. Eu sei que teve um pequeno corte aí no vídeo, mas enfim. Falando primeiro sobre o acabamento desse quadrinho. Primeiramente, capa dura, capa bem resistente aqui. É uma capa com um verniz aplicado sobre toda ela, como vocês podem ver que ela está meio brilhosa aqui. Cara, não tenho muito o que reclamar dessa capa. Tipo, é uma capa resistente. Como eu falei, eu comprei no Mercado Livre, então ele veio de segunda mão, né? Era usado, não veio lacrado, mas nossa, veio assim num perfeito estado. E poxa, são edições, essas aqui eu acho que saíram em 2016. E tipo, caramba, tá, sabe? Tá novinho, como vocês podem estar dando uma olhada aí, né? E então, né, que tem para prender as páginas e tal, é assim um acabamento muito bom. A única coisa é que por eles ter esse verniz aplicado na capa inteira, às vezes ele é um pouco mais fácil de riscar, sabe? Tipo, aparece mais os riscos, então tem que cuidar um pouquinho em relação a isso. Por exemplo, eu peguei até uma edição aqui da Panini, que é do Arqueiro Verde, que se você for ver, ele tem o verniz só em algumas coisas, como o arqueiro aqui, o resto é todo fosco. Aqui atrás você tem verniz nessa parte aqui, e aqui é fosco. Então, tipo, não vai aparecer tanto os riscos, ou às vezes até uma sujeirinha a mais, né? Mas é só isso, assim, tipo, não tem
nada muito grave, né, nesse ponto, assim. Então, é tranquilinho. Como eu falei, é uma boa edição. Uma edição capa dura, por exemplo, Inimigos Públicos, só foi publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, nas mensais. Então, né, papel cartão, aquele papel jornal, enfim. E depois foi lançado em um encadernadozinho, só que também capa cartão e o papel, se eu não me engano, era papel jornal também. Então aqui você tem um formato mais luxuoso, né? Se você gosta da história, se você gosta dos personagens, às vezes quer ler, eu acho que é uma história interessante essa daqui, né? Vou estar abordando mais profundamente ela nos próximos vídeos. Mas enfim. Então, aí como padrão da Egomod, você tem essa guarda aqui, que é uma guarda bonita, todas elas vão manter esse mesmo padrão. Aí então a gente vai ter o título e uma coisa que me deixa um pouco agoniado nas edições da Eagle Moss, que é essa folha em branco aqui. Vou pegar aqui a da Panini para mostrar para vocês a diferença, né? A da Panini, por exemplo, você tem realmente um desenho aqui na guarda, pô, bonito. Mas aí aqui você tem um outro desenho. Para mim a Eagle Moss peca um pouquinho nisso, sabe? Mas é uma coisa que sou eu sendo chato, né? Confesso. Mas enfim, voltando para HQ, então, aí depois disso a gente tem o título, a gente vai ter sobre a equipe criativa, vai ter os dados do quadrinho, coisas básicas aí, né? E aí, pra mim, vem uma coisa muito legal da Eagle Moss, que é apresentando inimigos públicos, né? Ou apresentando qualquer quadrinho que eles vão estar trazendo pra gente. E isso é muito legal, porque, poxa, ele vai te contextualizar na época, tipo, de como que foi lançado isso, o editorial da época, as ideias por trás, e você vai ter uma pequena biografia sobre cada um dos artistas envolvidos, sejam eles escritores, desenhistas, arte finalistas, enfim, do pessoal inteiro. Então, isso é muito rico, assim, principalmente quando você está querendo conhecer mais do universo de quadrinhos. Você vai aprofundando mais, vai entendendo mais a época, vai entendendo muitas vezes o contexto de por que a história foi escrita. Então, é muito legal isso. Esses textos assim são realmente muito bacanas e que muitas vezes algumas edições da Panini, como por exemplo essa aqui dos 952, não tem, entendeu? Claro, não é o intuito dessa coleção aqui, mas dessa eu acho bem legal. Assim como ele traz uma história até aqui, que ele vai falar um pouco da história do personagem até o momento da publicação dessa HQ. E isso também é muito legal para ter contextualizar, principalmente quando você está começando a ler quadrinhos. Que isso aqui ajuda muito, porque você não conhece muito de cronologia e tal, e de repente vai aparecer alguma coisa que você fica meio assim, aqui você já vai ter explicação de por que isso está acontecendo, e é muito bacana mesmo. Aí a gente tem a história completa, né? Vou estar passando um pouquinho da arte para vocês verem. É uma arte bem interessante. Uma coisa que no começo eu estranhei, quando eu comecei a ler as edições da Eagle Moss, né, porque eu já estou acostumado com as da Panini, é que muitas vezes eles não separam muito bem os capítulos. Tipo assim, a da Panini, normalmente eles colocam uma capa para separar. Então você sabe, aqui terminou um capítulo, aqui começa o outro. As da Eagle Moss não tem muito disso. Isso é um pouco bizarro. Aqui a gente tem mais um pouquinho da arte. Por exemplo, aqui, ó. Aqui provavelmente você vai terminar uma edição e já vai começar outra desse lado. Você não tem uma capa para separar elas. E no começo, isso era um pouco estranho, mas você vai acostumando com o tempo e quando você vê, você já nem tá mais ligando. Então não é algo ruim. E é legal que eles trazem as capas normalmente no final. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui tem alguns extras. Às vezes eles trazem alguns esboços e coisas assim. Isso é bem bacana, eu acho bem legal. E daí sempre tem a galeria de capas, né? Então, as capas que não estão entre as edições, elas estão aqui no final. E algumas edições ainda trazem as capas no meio. Por exemplo, acho que a do Longo Dia das Bruxas tem algumas que tem a capa entre as edições. Isso, pra mim, é bacana. Eu gosto, pelo menos. E aí, pra mim, vem o diferencial da Eagle Moss, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, que eles sempre trazem, além da história principal, que vem normalmente completa, a não ser quando o encadernado é parte 1 e parte 2, mas senão ela vem completa. Eles trazem também uma pequena história. Muitas vezes é da origem do personagem, é de um momento importante do personagem, mas sempre são histórias mais antigas, muitas vezes da década de 60, 70, por aí, sabe? Então é muito legal. Por exemplo, essa daqui, do Superman Batman Inimigos Públicos, ela traz o que eu acho que seja o primeiro encontro do Batman e do Robin realmente na HQ em si. E aí ele vai trazer de novo um texto para te contextualizar.
muito legal. E aí vai ter história, então são histórias lá, lá de trás, assim, lá do início desses personagens. Cara, isso é muito legal mesmo. Você vê que são histórias mais carregadas de texto e tal, mas, poxa, vale a pena, sabe? Vale a pena ler. No começo, assim, eu comprei. Quando eu comecei a ler quadrinhos lá por 2015, 2016, quando saiu essa edição, eu comprei essa edição não, desculpa. Essa coleção, eu comprei alguns números avulsos, assim e tal. Tanto que eu tenho até alguns repetidos, mas enfim. Mas eu comprei ele e eu lembro que eu li a história, eu comprei Morte em Família, por exemplo. Eu li a história e aí essa outra historinha ali do final eu comecei a ler, eu achei meio chato, datado, né? Uma coisa mais bobinha e eu acabei deixando quieto. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia eu tenho muito interesse de ler. Por exemplo, a terceira edição, eu acho, não, quarta edição dessa coleção, ela traz HQ Batman Torre de Babel. Batman não, desculpa. Liga da Justiça Torre de Babel. E essa edição ela vai trazer como extra a primeira história da Liga da Justiça. E eu tenho muito interesse de ler essa história, sabe? Eu ainda não li encadernado, né? Vou estar lendo ele aí nas férias, né? Aproveitando agora o final de ano. E, cara, sabe, eu tenho muito interesse de ver isso. Então, quando você vai adentrando mais no mundo dos quadrinhos, essas histórias vão ficando muito legais, assim. Você vai ficando com curiosidade de estar vendo essas histórias, sabe? Muitas vezes elas são citadas enfim. Então, vale a pena, cara. Isso é algo muito bacana mesmo. Então, assim, meu review, pelo acabamento e pelo conteúdo, vale a pena, cara. É óbvio que, como eu falei, às vezes você não tem tanto extra, por exemplo, uma edição definitiva da Panini vai ter muito mais extra, uma edição do, por exemplo, o Longo Dia das Bruxas, né? Vai ter mais extras do que essas daqui da Egomose e tal, mas ainda eu tenho um apreço grande por essas HQs aqui, mesmo com essa capa meio feia, assim, esse padrão meio feio da Egomose, mas eu gosto, sabe? Acho que é um material legal. E assim, em relação ao preço, pessoal, acho que isso é o que mais pesa, sabe? Eu digo assim pra vocês, o preço de capa não vale. O preço de capa hoje em dia, né? Que, por exemplo, essa aqui na época custava R$ 34,90. E 99, desculpa. Meu, R$ 34,99 por isso aqui, show. Vai na fé, sabe? Mas eu sei que hoje em dia o preço, acho que até na Amazon, o preço de capa dela é em torno de R$ 90, se eu não estou enganado. É 80 ou R$ 90. Aí eu já diria que não vale, sabe? Porque, querendo ou não, as HQs elas não são tão grandes. Então você vai encontrar normalmente em torno de 150 a 200 páginas. Depende da história. Essa aqui eu acho que deve ter umas 170. Mas, por exemplo, Torre de Babel tem umas 150. Aí tem Contrário de Judas é maior. Daí deve ter umas 200 páginas. Então, poxa, a relação páginas ali é uma coisa que pra mim pesa. Eu sei que muita gente não liga, mas pra mim pesa isso. E, assim, eu acredito que até R$ 50, até 60 ali, dependendo se é uma história que você quer muito, pô, show, vale a pena. Vai e pega essa HQ, sabe? Já, se você tá meio assim, né, poxa, é, diminui ali um pouco, por exemplo, Inimigos Públicos, que é uma história que talvez você não conheça, que né, eu não li ainda, mas vou estar lendo e trazendo um review pra vocês, mas que às vezes você não gostou tanto, mas quer pegar pra fazer a lombada, né? Poxa, então espera baixar, pega ali numa promoçãozinha por uns 30, R$ 40, né? Pô, encontra. Se você pegar usado, só dá uma pesquisada para ver se o vendedor é confiável, para ver se realmente está em bom estado, mas se não, se joga de cabeça, sabe? Porque R$ 30 por uma edição dessa tá ótimo. Como eu falei, até 50 se você quiser muito fazer essa coleção. Então 50 é um preço bacana, sabe? Mais que isso eu já diria que não vale tanto. Aí vai mais do teu gosto e do teu bolso, né? Se você pode pagar mais do que isso, pô, e tá querendo fazer a coleção, vai lá e faz, sabe? Mas se não, dá uma segurada. E assim, o meu intuito também trazendo os reviews, né, de cada edição é que você possa tá pegando assim, se você não quer fazer a coleção inteira, pô, vai lá e pega os números que mais te interessam, sabe? São histórias legais, são histórias que vão valer a pena, vai ser legal você ter na coleção. Vai ter o problema de que vai ficar aquela lombada incompleta assim na tua coleção? Vai, cara, mas se você não liga tanto pra isso, se joga, sabe? Vai lá. Porque eu acho que vale a pena, assim, são histórias legais, são coleções legais. Eu tenho essa coleção aqui de Graphic Novels, eu tenho também a coleção Terra de Ninguém, Batman Terra de Ninguém. Inclusive eu tô terminando de ler o primeiro agora. Se vocês quiserem também eu posso estar trazendo o review no canal pra vocês, né?
Mas então é isso, espero ter sanado as dúvidas de vocês e ter explicado bem, né? Lembrando que é o meu primeiro vídeo, então tô um pouquinho nervoso aqui, tô, né, um pouco prolixo talvez, mas espero que vocês tenham gostado, então deixa o like aí, pessoal, se inscreve no canal para estar acompanhando o review das outras edições e deixe seu comentário, né? Vou estar respondendo ali sempre que eu puder e tal. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Valeu!